Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, sou oftalmologista no Rio de Janeiro, especialista em retina, e hoje eu estou te convidando aqui para assistir a minha live que eu fiz no Instagram. Eu tenho uma live semanal que chama Live Nossa Visão. Hoje eu vim te mostrar aqui um desses episódios e eu quero que você acompanhe. É um vídeo um pouquinho maior, mas é legal, que tem bastante interação, e se ficar alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Sejam bem-vindos aqui na primeira live dessa série que eu quero começar agora, de lives semanais, toda terça às 9 da noite. Sejam muito bem-vindos. E nesse dia 7 de setembro aí de 2021 a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão, né? É um projeto que já está na minha cabeça há bastante tempo, né? Para fazer esse projeto, fazer uma live. E que agora finalmente eu estou tirando esse projeto do papel. Sejam bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos e uma boa noite. Então eu vou primeiro aqui me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou João Paulo Lomelino, eu sou oftalmologista, né? Eu sou médico oftalmologista, eu fiz minha faculdade de medicina na Unirio, né? Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e me formei em 2006. E aí em 2007 eu entrei na residência, aí sim na Universidade Federal Fluminense, na residência em oftalmologia. Terminei no iniciozinho de 2010, a gente começa, né, são 3 anos. Comecei dia 1º de fevereiro de 2007, foi até dia 31 de janeiro de 2010 e continuei lá fazendo minha subespecialização, né, meu fellowship em retina, cirurgia de catarata também, operei bastante lá. Fiquei lá até final de 2013, início de 2014. Também fui staff, né, da parte de retina no Oculistas Associados, né, durante 4 anos, e também no Hospital Federal da Lagoa durante 4 anos também. Então, a minha missão, né, eu coloco como isso, eu tento ajudar, né, as pessoas a preservarem a visão e a melhorarem a visão, né? E a visão a gente coloca até num sentido mais amplo, né? Claro, eu sou oftalmologista, né, a gente cuida da visão mesmo, do sentido visão, e também atualmente sou professor de um curso, né, de uma comunidade chamada Círculo Virtuoso da Medicina, em que a gente ajuda também a recuperar a visão em relação ao resgate da boa medicina, né? Então também numa amplitude maior aí em relação à visão. E então, tentando falar assim o porquê, né, o porquê desse projeto, o porquê começar lives semanais, eu vou voltar lá atrás em por que eu comecei, por que eu entrei nas redes sociais, né? Por que foi lá por que isso começou a acontecer na minha vida. Na verdade, foi muito aleatório, né? A minha esposa, a Mariana, que é dermatologista, sempre fez rede social, tem uma rede social super incrível, né? Tem seguidor pra caramba. E ela fazia, e eu lembro que eu não achava legal. Eu achava isso, eu falava, não, o médico não precisa disso, o negócio é boca a boca, não tem necessidade. Eu achava que era uma exposição desnecessária, né? Isso lá atrás. E aí foi interessante porque a gente comprou salas para serem nossos consultórios, num empreendimento que acabou, que o mundo dá voltas, e essas salas a gente não usou como nossos consultórios. Então, eu fiquei com umas salas meio perdidas ali, meio paradas, né, pagando condomínio, né, tendo os custos, e aí até que veio uma empresa que quis alugar as minhas salas, uma empresa que é a Fábrica de Audiência, que é quem faz o meu canal no YouTube hoje, né? Então a Fábrica de Audiência me ofereceu como aluguel um canal no YouTube, falou que isso seria interessante e tudo. Eu achava que aquilo nunca seria interessante para mim, mas, né, com os meus pacientes eu falei, bom, eu vou fazer um canal falando com os meus pacientes sobre recomendações pré-operatórias, pós-operatórias, mas nada de marketing, porque eu tinha um vilão na minha cabeça sobre falar nas redes sociais e falar do meu trabalho e etc. E aí comecei a fazer o canal no YouTube, né, pela Fábrica de Audiência, e aí é que veio uma situação bem interessante. Teve um vídeo que eu coloquei sobre hemorragia subconjuntival, que é quando o olho fica bem vermelho, e que é um quadro que assusta muito o paciente e assusta muito pouco o médico. Quando a gente vê esse quadro, a gente fica muito tranquilo e o paciente fica desesperado. Então eu falei, né? Falei sobre isso, falei, gente, não precisa se preocupar, etc, etc. E isso foi muito interessante porque eu recebi muitos comentários positivos dizendo justamente, olha,
doutor, muito obrigado pelo que você falou, muito obrigado, você me tranquilizou. Eu fui no oftalmologista, que nem você recomendou, mas eu fui muito mais tranquilo. Então eu comecei a ver que o nosso conteúdo ele faz muita diferença para muita gente, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive com essa informação. E o principal contato, que foi assim uma coisa que realmente mudou muito a minha cabeça em relação a isso, foi quando um paciente me relatou, eu sempre falo sobre os flashes de luz, né, a importância de você, isso a gente vai comentar aqui nas lives, nossa visão com certeza, que é a importância do sintoma flashes de luz. Se você está parado e começa a ver uns flashzinhos de luz no campo periférico, isso pode ser um sinal de que o vítreo, que é um gel que preenche o olho, pode estar puxando a sua retina e isso pode estar causando algumas lesões na sua retina que podem predispor ao descolamento de retina. Então, isso, eu sempre falei isso no canal, né? E aí um paciente mandou uma mensagem para mim, falou, olha doutor, queria te agradecer muito o conteúdo sobre os flashes, porque eu comecei a ver flash e não tem oftalmologista aqui na minha cidade. Eu fui para a cidade do lado, 1h20 de carro, e aí cheguei na cidade do lado, fui no oftalmologista e ele viu que tinha uma lesão na minha retina e fez o laser. E realmente, quando a gente faz o laser nessas lesões retinianas, a gente evita, né, na maioria das vezes, a gente consegue evitar o descolamento de retina, que é uma situação que, dependendo de onde ele estivesse, né, dependendo do lugar que ele estivesse, dependendo do acesso que ele tem à saúde, né, não tem oftalmologista na cidade dele, eu não sei qual era a cidade, mas ele talvez isso tenha preservado a visão dele, talvez isso tenha salvado a visão dele, né? Então é muito interessante, isso me deu um choque enorme, que eu olhei e eu vi que o conteúdo que a gente coloca na internet, eu agradeço Moraes Maiani, exatamente, você nem imagina o quanto seus conteúdos ajudam as pessoas. Isso realmente, eu fiquei impressionado em ver como que o nosso conteúdo ajuda as pessoas. E logo depois, né, com essa... comecei fazendo o canal no YouTube, eu comecei a prestar atenção, né, nas redes sociais da minha esposa, tudo. Comecei a ver... Engraçado que nessa época que eu tinha o YouTube, né, aí me ligou um colega meu, um amigo muito próximo, né, que é o Bruno Farnetano, que até colocou assim, sua esposa e eu. Ele me ligou e falou, olha, eu tô com um projeto aqui de começar na rede social, vou falar aqui diariamente sobre alguns assuntos, e hoje ele está aí bombando, sensacional, tem o curso de semiologia médica, um baita clínico geral, que está aí estourando nas redes sociais. E aí eu comecei a olhar, e por acaso, né, e não por acaso, porque depois a gente aprende isso com a noção de tráfego e tudo lá no Círculo Virtuoso da Medicina, apareceu para mim o curso do Círculo Virtuoso da Medicina. E aí o Círculo Virtuoso, o CVM, ele matou uma objeção minha muito grande, matou um vilão dentro da minha cabeça, porque eu ficava pensando muito, nossa, tudo bem, YouTube eu tô meio escondido, eu sempre achei isso, bom, YouTube eu tô quietinho lá, ninguém sabe de YouTube, eu tenho que ficar longe do Instagram, o Instagram é muita exposição, né, eu não sei o que as pessoas vão achar, e aí eles conseguiram acabar com esse vilão em mim, acabar com esse sabotador, e eu comecei a colocar meu conteúdo no Instagram, e realmente estou muito feliz com isso, né, que a gente começa a ter mais divulgação, e aí comecei a ver também as redes sociais da minha esposa, e ela tinha já o TikTok, eu falei, bom, vou entrar também no TikTok, e aí entrei no TikTok, comecei a fazer vídeo no TikTok, e aí comecei a ver que o meu conteúdo começava a chegar a milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas, tem vídeo no TikTok com 3,4 milhões de visualizações, e aí realmente eu quis dar esse passo à frente, porque eu acho que a live ela é muito interessante, porque você está se entregando aqui, você está ao vivo falando com a audiência, né? E eu pensei, cara, isso é muito importante, eu fazer essas lives para falar ao vivo sobre conteúdo que preserve a saúde ocular, né? Que nem esses exemplos que eu falei. Então são lives que eu quero fazer de aproximadamente 30 minutos, tá? 30, 40 minutos, e que eu quero sempre dar uma dica prática no final, sabe? Uma dica prática. E também, me veio uma ideia agora, eu toco cavaquinho, né? Não sei se vocês me seguem, quem está aqui, eu toco cavaquinho, e aí no final das lives eu também vou tocar uma música, entendeu? Para tentar aí também transformar isso aqui num negócio mais legal, tocar uma música para vocês. Aos pouquinhos eu vou liberando também caixa de perguntas, né? Depois da live, o meu planejamento é
logo depois deixar nos stories uma caixinha de perguntas para vocês darem sugestões, tanto de temas quanto de músicas, né, para tocar no final da live. E, bom, e aí em relação aos temas, né, que vocês colocarem, o que eu souber, eu vou falar, o que eu não souber, eu vou estudar, né, porque isso também é uma coisa que eu gosto muito de mostrar, é que o médico ele não sabe tudo. Tá? Aliás, ninguém sabe tudo. Né? Se Sócrates falou, né, só sei que nada sei, né, quem sabe tudo? Ninguém sabe tudo. Então, estou aqui, tô à disposição, né, e queria falar um pouquinho por que o nome é nossa visão. Né? Bom, se a gente pensar no nosso sentido visão, né, no nosso sentido, que a gente enxerga, como que é o nosso contato com o mundo. Né? Então, se a gente pensar bem, o olho é uma parte assim incrível do corpo humano. É uma parte que cabe o mundo inteiro dentro dessa bolinha aqui de 2,2 centímetros de diâmetro. Cabe o mundo inteiro. E se você fala, poxa, mas o mundo, como assim cabe o mundo inteiro? É exatamente, todo mundo que você já viu até agora foi pelos seus olhos, tudo que você viu. Se você pensar agora nas pessoas que realmente importam para você, se você colocar agora, pensa agora no seu filho, na sua filha, se você não tem filhos, pensa agora nos seus pais, pensa em algum parente, em algum amigo querido, em algum momento incrível. Quando a gente pensa, a gente remete ao que a gente viu daquilo. É muito comum a gente remeter à nossa visão. A importância que a visão tem na nossa vida, ela é incrível. E se a gente pensar também muito bem nisso, a gente não toma, nem todo mundo, toma o devido cuidado com a visão. Né? A gente tem uma postura muito mais reativa do que proativa em relação à nossa visão. A gente acaba procurando o oftalmologista, né, em situações em que a gente tem uma diminuição de visão. A gente realmente só dá essa importância da visão quando a gente tem qualquer perda, qualquer sintoma. E isso é que eu quero mostrar aqui. Eu quero divulgar mais informação sobre os olhos, que são esses órgãos incríveis, né? E com essa informação, eu trabalho com oftalmologia desde 2007, então, né, eu entrei na residência, então foi fevereiro, então são 14 anos e, 14 anos e 7 meses, né, e 6 dias. Então, isso, nesse tempo de oftalmologia, eu vejo que tem muita gente que vai ao oftalmologista, por exemplo, com 40, 42 anos e nunca foi antes, sabe? Às vezes até com mais idade, às vezes gente que faz exames com um profissional não médico, e isso é muito importante, porque quando a gente tem uma postura menos reativa e mais proativa em relação à nossa saúde, não só a saúde ocular, né, mas a saúde como um todo, a gente consegue prevenir muita coisa. Né? Você com 35 anos, de repente, nunca teve um sintoma visual, você, de repente, indo regularmente ao oftalmologista, você consegue prevenir a sua visão daqui a 20, 25 anos, de repente fazendo um diagnóstico precoce de uma doença silenciosa. Você, às vezes, que não sente nada, consegue até diagnosticar doenças crônicas pela sua ida ao oftalmologista, que às vezes pode até salvar a sua vida. De repente você pode ver no fundo do olho algumas alterações de hipertensão arterial e às vezes você faz o diagnóstico de hipertensão arterial pela ida no oftalmologista. É claro, eu recomendo, do mesmo jeito que eu recomendo ir no oftalmologista, eu recomendo que vá num clínico geral, claro, num clínico, num cardiologista, fazer um check-up, né, saber direitinho, cuidar da nossa saúde, ter essa postura mais proativa. Né? E isso aí entra até a gente extravasando aqui para alguns termos algumas partes mais filosóficas, né? A gente tem que ser o dono das nossas rédeas, né? A gente tem que saber cuidar do que é nosso, né? De quem é a responsabilidade pela sua saúde visual. Ela não é, a gente pode até pensar, não, é do oftalmologista, não, mas ela é muito sua, né? A saúde dos meus olhos cuido eu. Eu vou ao oftalmologista, né? E é isso que eu acho importante. E aí, divulgando conteúdo, eu vejo que as pessoas se tocam mais de como o olho é importante. Porque essa estrutura incrível, ela também é muito frágil. Ela também tem nuances de pequenas alterações, por exemplo, pequenas alterações na pressão. E por que eu falo pequenas? Porque às vezes você fala assim, não, mas a visão, a pressão do olho normal é de 10 a 20, né? Tem isso aí nos livros. Isso vai variar muito de acordo com o nervo óptico, etc.
Mas quando a gente fala 10 a 20 no olho, a gente está falando, por exemplo, você fala minha pressão arterial é 12 por 8. Essa pressão arterial ela é 120 por 80. 10 a 20 é 1 a 2. Entendeu? Se você for botar no 12 por 8 da pressão arterial, o 10 a 20 do olho é 1 a 2. São alterações tênues, que aí com curso crônico desse aumento de pressão, você pode ter danos no seu nervo óptico. E às vezes você tem, até ali outro dia, uma matéria que até que na verdade um estudo que mostrava que 70% das fibras nervosas, elas, para você começar a ter sintoma pelo glaucoma, teria que já ter tomado 70% disso, né? 70% das fibras nervosas. Isso aí tentando, então, mostrar para vocês que de repente você tem aí 35% já tomado e não está sentindo nada, tá? Então é muito importante, e aí vou tentar colocar aqui para vocês, de uma forma mais simples, tá, esses dados, porque às vezes entram dados, assim, a gente até tem acesso a dados, mas muito técnicos, né? Muito uma matéria sobre glaucoma, uma matéria sobre descolamento de retina, e às vezes tem um dado mais técnico. Então eu quero assim passar numa linguagem mais simples para o paciente, né? Para a pessoa que tem que cuidar da própria visão, para os médicos não oftalmologistas, tá? Que por incrível que pareça também tem pouco contato com a oftalmologia, isso é uma verdade. E o olho é essa estrutura incrível, eu costumo até brincar. A minha esposa ela é dermatologista, né? E ela é professora de clínica médica. Ela é uma pessoa incrível, assim, sabe tudo, 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 tudo. E a gente divide aqui em casa, né? Em igual importância o que a gente cuida do corpo humano. Eu cuido dos olhos, né? Ela cuida do resto, né? Porque assim o olho ele é incrível e a gente precisa de muito cuidado com os nossos olhos. Eu tenho um amigo de residência que é o Jean Fogaça, que ele fez residência comigo na Universidade Federal Fluminense, e ele falava o seguinte, cara, a oftalmologia é maior do que a própria medicina. E realmente, assim, se a gente, assim, é uma brincadeira, mas realmente a oftalmologia ela é muito grande, muito grande. Porque é muito comum o paciente falar, só um negocinho no olho, né? Ah, não, tem um negocinho aqui, né? Se não for no oftalmo acaba melhorando, né? E isso é muito, muito importante, né? Bom, né? Então assim, o comprometimento com a saúde ocular, ele é fundamental para você ter um bom cuidado com os seus olhos, né? Para você ter uma noção, por exemplo, eu vou contar uma história de um paciente que eu atendi, isso é muito importante. Uma paciente que eu atendi, voltou aí? Aí, ó, o Henrique falando, a oftalmologia é maior que a medicina, grande verdade. E ela chegou com um sintoma muito avançado, né? E ela fazia exames recorrentes em ótica com um profissional não médico. Só que era aquele exame que só media a visão e botava o óculos ali, vendia o óculos para ela certinho. E ela chegou com uma visão muito acometida, realmente já tateando as coisas e tinha um glaucoma avançadíssimo em ambos os olhos. E assim, se ela fosse 20 anos antes no oftalmologista, talvez ela visse que a pressão estava alta, talvez esse dano não tivesse tão avançado, talvez se ela começasse a pingar colírios 20 anos atrás, ela ainda enxergaria, né? E isso realmente precisa ser bem cuidado, né? A saúde visual ela precisa ser bem cuidada. E para a gente ter uma ideia do tamanho da oftalmologia, eu vou falar hoje sobre as subespecializações dentro da oftalmologia. Eu não sei se tem oftalmologistas aí, pelo visto tem o Henrique. Eu queria que vocês colocassem aí, os oftalmologistas talvez não, mas vocês dessem um chute aí nos comentários de quantas subespecialidades vocês acham que a gente tem na oftalmologia, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu fiz uma subespecialização em retina, né? Em retina, na parte cirúrgica de retina. E aí eu queria saber se vocês conseguem ter uma ideia. Alguém? Vocês acham que são mais do que 5 ou menos do que 5 subespecializações dentro da oftalmologia? Pois é, aqui ó, a Natália já falou que não faz ideia. Ó, médica, hein? Médica top, médica de dor, acupuriatra, lá em Brasília, incrível. Olha lá, 3 ou 4, Guilherme falou 5,
A Arnilde falou córnea, isso, córnea tem. A córnea é uma das subespecialidades. Guilherme, 5 a 6, perfeito. Então, ó, falando assim, vamos falar, 5 a 6, então vamos lá. Retina, glaucoma, uveíte, estrabismo, oftalmopediatria, oculoplástica. Vocês acham que são mais do que 6 ou menos do que 6? Isso eu estou falando de cabeça. Eu tenho até anotado aqui, mas eu acho que eu lembrei antes da live, até botei anotado aqui, mas eu vou ver se eu lembro. Pois é, 5 a 6. Então vamos lá. Aí eu falei oculoplástica, oftalmopediatria, estrabismo. Aí, estrabismo, ótimo, a Arnold falou. Córnea, eu não sei se eu falei. Lente de contato, não está anotado aqui, Henrique, me desculpa. Mas lente de contato é mais uma, então já temos aí 8 subespecialidades. Neurooftalmologia também não anotei, Natália, perfeito. Neurooftalmologia é mais uma subespecialidade dentro do olho, tá? Então, doenças externas, a gente tem catarata, cirurgia refrativa, deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui, oncologia ocular, entendeu? Então, assim, só agora eu já dei 13, tá? 13 subespecialidades. Então, isso é para dar oftalmogenética. Realmente tem muita coisa sendo vista na parte genética de oftalmo. Normalmente, visão subnormal, boa, Henrique. Isso aí, perfeito. Olha só, para você ver como é que tem subespecialidade na oftalmologia. Como que a oftalmologia é um mundo enorme, gente. E justifica, não justifica? Pensa na sua visão, pensa em como é a sua visão hoje. Pensa no que você está vendo agora, pensa no que você lembra do que foi o seu dia hoje, o seu feriado. Pensa só o que você viu, o que você curtiu com a sua visão, como isso te traz emoção, como a sua visão te traz sentimentos, te traz várias coisas, né? Então, assim, realmente, a gente colocar assim, simplificar a oftalmologia não é um trabalho fácil, né, como vocês podem ver. Mas eu vou tentar passar para vocês, talvez mostrando o tamanho da oftalmologia, talvez mostrando informações sobre uma doença específica, talvez mostrando como você pode, e aí entra, né, para quem entrou agora, no final da live, eu vou dar uma dica prática de como você, sempre no final das lives de terça-feira, toda terça-feira, 21 horas, eu vou falar uma dica prática, né, de como para preservar a visão e vou tocar uma música, tá? E aí colocando aqui para quem entrou depois, vou abrir a caixa de perguntas no final da nossa live, vou abrir nos stories a caixa de perguntas e aí lá você vai poder dar sugestão, tanto de tema como de música, tá? Então assim, e volto a dizer, se eu não souber tocar a música, eu vou treinar ao longo da semana, por isso que eu boto logo depois. E se eu não souber o tema, também eu vou estudar, porque Sócrates dizia, só sei que nada sei, então eu só tenho que repetir isso, né? A gente está sempre buscando o aprendizado, né? O Henrique botando aqui, mais do que as subespecialidades, é importantíssima a interação da oftalmologia com as demais especialidades médicas. Com certeza, Henrique, nota 10, é isso aí, meu irmão. A gente tem que... Henrique, especialista em lente de contato, Henrique Glatt, o cara é incrível, tá? Inclusive, um parceiro que fez residência, ele era do ano abaixo de mim, por mais que ele seja mais alto que eu, mas ele era do ano abaixo, é um cara que, assim, é porque eu pareço muito novo, né? O Henrique já parece mais velho, tô brincando, Henrique, brincadeira, tá? Mas, então, e assim, realmente interagir com as especialidades, ela é muito importante, a interação com as especialidades. Paciente com doença crônica, por exemplo, paciente com hipertensão, paciente com diabetes, tem que fazer um acompanhamento oftalmológico regular, isso é muito importante, tá? Isso eu vou falar numa live, a gente vai falar só sobre diabetes no fundo do olho, né? E é uma causa importante de cegueira e que eu vejo muito no meu dia a dia por fazer retina cirúrgica. São casos que muito comumente evoluem para alterações na retina que precisam de cirurgia. Aqui o Vander, que é tocador de banjo e também o CEO, criador e idealizador do BIP Saúde, né, que vocês já devem ter visto aí, não sei quantos carros da BIP Saúde na rua, né, fazendo vacina em todos os lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, tá perguntando aqui se vai ter pagode. Então, vai ter uma musiquinha, né, Wander? Tem que ter.
no final da live para aprender o pessoal também, né? Não, mas eu vou dar sempre no final das lives uma dica prática e vou tocar uma música. Hoje eu vou tocar Conselho do Almir Neto, porque hoje é a nossa inauguração. Então a inauguração da live tem que ser uma música muito emblemática e que talvez seja a música, eu me arrisco a dizer que eu acho que é a música que eu mais gosto dentro do samba. Então eu vou tocar essa música. Volto a dizer, né, para quem entrou depois, essas lives, a programação é toda terça-feira, 21 horas, a gente fazer essa live com interação, interagindo com vocês. Vai ter a caixinha de perguntas nos stories, né, para ver o tema da semana seguinte. E eu já vou dar agora, então, que a gente tá. E a programação vai ser em lives de 30 minutos aproximadamente. Né? Hoje eu queria mais apresentar mesmo o projeto, me colocar à disposição, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui realizando esse projeto que já estava na minha cabeça há um tempo. E no dia da independência do Brasil, digamos que eu fiz a minha independência de mais um sabotador. Né? Quando eu entrei na rede social, eu matei um sabotador. Quando eu entrei no YouTube. Depois eu matei outro sabotador entrando no Instagram e divulgando meu conteúdo com a ajuda do CVM, ajuda incrível que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor. E para você, colega médico que está me vendo aqui agora, é até interessante saber que amanhã vai ter o curso Independência Médica, tá? No Instagram do CVM, @CV da Medicina, que está incrível, tá? Um conteúdo gratuito incrível. A gente tem mais de 200 horas de conteúdo em tudo que é rede social aí no YouTube, tá muito legal. E aí a live era um negócio que eu tinha muito nervoso de fazer, que eu falava, cara, eu não vou saber falar, eu não vou saber o que dizer, e hoje eu tô tendo essa independência. Então a dica para você, a dica prática, que a gente está chegando já a 27 minutos de live, pois é, o silêncio aqui, Wander, sabe o que é? Tranquei a porta. E o pior é o seguinte, é óbvio, né? Primeiro dia de live e aí eu tô sem babá. Cara, toda terça tem um babá, por isso que eu escolhi terça. Só que hoje não tem babá. E aí, rapaz, eu tranquei aqui a porta e Mari tá lá sendo essa esposa incrível que eu sou apaixonado por ela e ela é uma inspiração enorme, inclusive, cara, vocês têm que ver, não sei, se vocês não seguem a Mari, provavelmente seguem, cara. Eu não conheço ninguém que não siga a Mari. Eu saio na rua, as pessoas param a Mari e falam assim: você é aquela menina do TikTok, você é aquela menina do Instagram que bota aqueles vídeos maravilhosos, não sei o quê. Ela é realmente incrível e de uma forma orgânica e pura, tá? Quando eu chego aqui, eu tô com vocês, eu estudei um monte de coisa, tá? Eu fico lendo sobre isso, a Mari vai e faz o vídeo. Os vídeos dela, ela demora 5 minutos para fazer, explodem. Eu demoro, sei lá, 1 hora para fazer um vídeo, pô. Às vezes vai bem mais ou menos, mas é isso. O conteúdo nosso chega. O importante é a missão de divulgar o conteúdo. Certo? Então, a dica prática já estamos chegando aí a 29 minutos de live. Flash de luz. Vocês lembram? A gente falou agora. Antes eu contei a história do flash de luz. Foi o primeiro grande momento da minha vida nas redes sociais. Flash de luz é um sintoma muito importante. Não negligenciem, não deixem para lá. Se começarem a ver flashes de luz, tá, no campo visual, principalmente se você for míope, tá? Se você tiver história familiar de descolamento de retina, tá? Flashes de luz são importantes. Como eu disse, pode ser o gel do olho puxando a sua retina, não necessariamente fazendo lesão, mas pode ser que estejam fazendo lesão. Por exemplo, aqui, eu estou puxando minha camisa e não estou rasgando, tá? Mas poderia estar puxando e rasgando. Então a gente tem que olhar, fazer mapeamento de retina, muito provavelmente uma ultrassonografia ocular, e ver se tem ou não lesão retiniana, porque caso se descubra essa lesão retiniana, você pode salvar a sua visão, tá? Prevenir o descolamento de retina fazendo um laser, que é um procedimento ambulatorial, tá? Feito no consultório, né? Feito no consultório, como se fosse um aparelhinho. Eu tenho alguns vídeos no Instagram sobre o laser, tá? E no YouTube também. No YouTube tem lá fotocoagulação a laser,
ou laser de retina, eu acho que é o título, tá? E é interessante que o Vander mesmo que está aqui participando já salvou uma visão também, né? Lá na BIP, parece que um funcionário lá começou a ver flash de luz e falou, vai direto para o oftalmologista. E isso foi legal, você vê como é que a informação ela circula e a gente nem sabe aonde isso vai chegar. E esse propósito todo, gente, é interessante também, isso me fortalece muito. Porque se com tudo que eu faço aqui na rede social, com tudo que eu coloco, com todo o conteúdo, se eu salvar uma visão, se eu der uma visão um dia a mais para uma pessoa, já valeu a pena. Então eu tenho certeza que vale muito a pena. Eu estimulo vocês, médicos, a colocarem o seu conteúdo, divulgarem. Eu adoro uma frase do CVM, que milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Tá? Tem muita gente que precisa do seu conteúdo. Vamos para a música? Já tem 31 minutos de live e eu vou tocar então Conselho do Almir Neto. Vamos lá. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar sem sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando e nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. É isso aí, gente. Obrigado pela participação. Terça-feira que vem, 21 horas, estaremos aí com algum dos temas que vocês sugerirem hoje nos stories. Já vou colocar aqui assim que eu sair dessa live. Obrigado a todos e até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite.